Pessoal, eu nem sei se esse vídeo vai sair. Hoje é segunda-feira. Eu hoje acordei 4h30, bati bolos, já tem bolos assados. Vou fazer a blindagem de um bolo agora e vou tentar cobrir. Vou trabalhar e quando eu voltar, eu vou finalizar esse bolo. Então assim, por isso que às vezes eu não gravo, porque meu dia realmente é muito corrido. Vou mostrar ele pra vocês, não vou gravar fazendo blindagem, nem... Vou ver se gravo também, né? Porque aí já é conteúdo e eu não fico tanto tempo ausente. Aqui, pessoal, ó, é um aro 16, ele tá num tabuleiro de 28 centímetros, brigadeiro de ninho e coco cremoso no recheio, tá vendo? Bolinho bem recheado, porque nos bolinhos menores a gente vê mais os recheios. Porque como o bolo ele é pequeno, não tem como esconder tanto o recheio dentro do bolo. Porém, tem que ter cuidado para ele não ficar saindo. Se você observar aqui nessa parte de baixo, não tá saindo, tá vendo? Onde fica mais visível, mas não fica saindo. Se você quer um bolo bem retinho, bem bonitinho, né, o recheio não pode ficar saindo do bolo. Agora eu vou fazer a blindagem rapidinho aqui, porque é correndo contra o tempo. Bolinho blindado, tá vendo? O bolinho tá blindado, prontinho. E agora eu vou colorir a pasta para cobrir, para me organizar e trabalhar. É uma correria, mas assim, sou muito grata a Deus por tudo. Pessoal, eu utilizei 800 gramas de ganache nesse bolo, porque ele tá muito alto, acho que ele tá com mais de 18. Eu vou medir ele e falo pra vocês. Bom, pessoal, já que esse vídeo tá bem diferente, sabia que a pasta ela tá assim, ó, bem dura, ó. Tá vendo? Porque é uma pasta que foi feita sexta-feira, né? E aí o que é que eu vou fazer? Não pense que ela tá bem macia e eu vou só abrir rapidinho, não. Eu vou colocar ela no micro-ondas alguns segundos, tipo uns 15 segundos. Vou colorir pra depois cobrir o bolo. E olha como ela tá, né? Assim, bem dura. Com a mão só é difícil que eu tô segurando o celular, mas tipo, fica parecendo meio que um queijo, alguma coisa assim. Nem acho mais... Nem um queijo, porque um queijo é mais macio, né? E aí, ela fica assim, ó, durinha. Eu vou aquecer, né? E aí, depois que eu aquecer, eu vou mostrar pra vocês ela voltando pro ponto. Quando eu comecei a gravar, eu achei que esse vídeo não iria sair, pessoal. Mas sim, tá aqui o vídeo, né? Ó, eu falei que ia colocar 15 segundos, eu coloquei 15 e depois mais 15. Quando você for precisar aquecer a pasta, que ela tiver dura e tal, você não coloca muito tempo não, vai colocando aos pouquinhos, né? Se fosse uma pouquinha pasta, eu colocaria de 5 em 5 segundos. E aí, pessoal, fica bem mais fácil pra salvar, embora que machuca aí o punho, como eu tô mostrando, porque é um esforço físico, por isso que eu falo que às vezes, por mais simples que o cliente ache que o bolo de pasta é, nunca é simples, porque tem todo um processo por trás. Vou utilizar amarelo da Arcola. Eu gosto bastante do amarelo da Arcola, da Mix e da Mago, tá? Da Fab também. Vai ser um amarelo assim bem forte, né? Eu peguei os dois correndo pra ver qual eu iria usar, mas os dois é muito parecido o resultado. Tá? O da Arcola e o da Mago. E aí eu vou acrescentando e vou salvando. Eu gosto de ir colocando em pequenas quantidades, depois eu junto, porque machuca menos minha mão e se torna mais fácil. Para quem já viu na capa, é um bolo simples, relativamente simples. Porém, é um bolo que leva tempo, né? Você vê que eu começo de manhã. Na verdade, eu comecei à noite colocando o recheio, né? Coloquei o recheio à noite, no domingo. E na segunda de manhã eu fiz a blindagem, como eu mostrei. E cobri. E quando voltei do trabalho aqui, eu finalizei. Então, assim, leva bastante tempo, ó. Limpo a mesa com detergente neutro. Depois eu passo álcool, tá, pessoal? É importante você ter uma garrafinha de álcool para você ir higienizando as coisas, sempre as mãos. Que às vezes a gente toca na geladeira, por exemplo. E aí, higieniza com álcool. Claro que eu lavo muito minhas mãos. Mas enfim, ó, eu tô passando a gordurinha na bancada. Não tá pegando muito, pessoal, porque eu escorei numa forminha de bolo aí a câmera, né? Porque é tudo às pressas, mas mesmo assim eu quis gravar pra vocês verem como é corrido o meu dia. Mas graças a Deus eu dou conta de tudo, né? Eu sempre sou muito grata a Deus. Abrindo a pasta, tem receita da pasta aqui no canal. É só vocês pesquisarem pasta americana Maria Tereza Bolos Decorados, que acredito que encontra. Pra quem tava sempre perguntando o tamanho do rolo, eu não respondi, mas eu vi, tá? O comentário, não lembro o nome de quem foi. E o rolo tem 40 centímetros, tá, pessoal? Esse rolo é muito bom de polietileno, ele é bem pesadão, por isso que às vezes eu até sofro pra levantar a pasta, mas aí, o rolo também faz toda a diferença, né?
para abrir, para trabalhar, ele ajuda muito. Não adianta você tentar abrir uma pasta grande para um bolo grande com um rolo pequenininho, porque vai dar provavelmente errado. E aí, sozinho, esse processo de estar puxando o bolo para perto, né? E tá vendo que eu abri a pasta basicamente o tamanho do bolo, tá encostando algumas partes no tabuleiro. Isso é importante quando você abre a pasta muito grande, dificulta mais de você fazer esse processo. A gente vai levantando e eu sempre vou puxando com o polegar. Eu não sei explicar, mas se você for fazendo, você vai entendendo. Às vezes a gente já tem colado, a gente precisa puxar um pouquinho, porque se a gente for só apertando, vai ficar todas as dobras. Então a gente vai, na verdade, abrindo, né, levantando e puxando a sainha e vai colando. O mais difícil é só para finalizar, no início vai ficar umas dobrinhas. Se tiver acabamento, não tem problema, o acabamento vai cobrir, né? Tenta fazer os acabamentos em cima das dobrinhas e depois você vai conseguir fazer que não vai ficar nenhuma dobrinha. Tudo é um processo, você tem que viver o processo. Hoje tudo isso é muito fácil para mim porque eu já fiz muito, eu pratiquei muito, né? Eu faço muito. Mas no início era tão difícil, eu pegava um bolo só no início, pessoal. E aí eu passava o dia inteiro em um bolo só, tá? E o resultado não era como é hoje. Então por isso que você tem que fazer, tem que treinar, tem que praticar. Cada bolo a gente vai evoluindo, né? Não adianta você querer começar agora e já fazer um bolo assim sem uma dobrinha, por exemplo, né? Tem que viver o processo, né? Para tudo ter um aprendizado. Vou fazer as quinas, né? Gosto de bolo quinadinho. A sobra, tá vendo, pessoal? Eu já coloquei no saquinho. É bom salvar e colocar no saquinho, mas eu não tinha tempo pra isso. E sem falar que eu tava com uma fome. Imagina que eu já tinha feito um monte de coisa, né? Batido bolo, já tinha feito ganache, tinha ido pra academia, então eu tava exausta e com bastante fome. E pra quinar é só isso, ó. Vai encostando uma espátula na outra, tá vendo? É bem fácil, quinar é super fácil. Vai encostando, se você quiser apertar, aperta bem na pontinha da pasta para não danificar teu bolo. E aí fica a quina bem bonita. Quando você faz o bolo bem certinho, faz a blindagem bem feita, faz as quinas, fica muito fácil, né? Qualquer detalhe que você põe no bolo já deixa teu bolo bonito. O azinho que a gente vai levando pro final é o furo. E aí quando apertando, já furo na quina, apertando esse furinho já fecha, já some. As rebarbas que sobem, eu corto com a tesourinha, tá, pessoal? Corto com a tesourinha e fica tudo certo. E ainda fica uma bolinha de ar. Fura, procura se tem algum ar no bolo e já bota o ar todinho pra fora nesse mesmo furo, pra não ficar muitos furos, pra você ter que fechar. E agora, pessoal, são 8 e pouquinho, 8h15. E eu tô indo trabalhar. É por isso que às vezes eu não consigo gravar, porque essa correria, sabe, que a gente não dá tempo mesmo, porque gravar leva o triplo do tempo. Por exemplo, eu tô tentando gravar as massas. Hoje eu bati massa de 4h40 da manhã, então assim, não daria tempo, né? Eu bati as massas, fui pra academia. Minha gente, eu não tô com o rosto branco, não. É a luz. Fui pra academia e quando eu fiz ganache e tal, quando cheguei, fui fazer a blindagem, fui cobrir, tomar café. Não deu tempo de fazer o almoço, mas é assim mesmo. Vamos embora trabalhar 2 horas, né? Às 14 eu estarei de volta e a gente finaliza o bolo. Cheguei em casa, né, pessoal? Agora eu vou almoçar rapidinho. Não fiz almoço, mas aí meu irmão trouxe um almoço pra mim. Um pouquinho de umbu, que aqui tá cheio de umbu no sertão. Vou comer rapidinho pra gente finalizar o bolo. Eu não Vou ver se um dia eu consigo gravar todo o meu dia para vocês verem e vocês entenderem que às vezes eu demoro, cumprir minhas promessas, mas não é porque eu não queira ensinar, não queira gravar, não queira mostrar. A pele já tá toda oleosa, né? Porque realmente é muito, muito corrido, gente. Mas eu sou uma guerreira, viu? Eu não tô dizendo isso pra vocês terem pena, não. Eu sou muito batalhadora, sempre foi minha vida toda. Quem já assistiu o vídeo aqui da minha história, né? Quando eu gravo, quando eu vou lá pra Pombos, vai entender melhor. Sempre tudo muito suado, assim, tudo com muita luta, mas eu sou uma mulher super guerreira e eu sou muito grata a Deus por ter essa força, essa coragem para trabalhar. Almocei rapidinho e vamos já finalizar o bolo para a cliente vir retirar. Esse bolo ia para outra cidade, tá? E eu vou seguir a referência. Eu vou colocar ele aqui, a referência que a cliente mandou. Gente, eu me apaixonei por esse cortador de números. Pense no cortador barato, pense nos números que ficam tão bonitinhos. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei bastante CMC nessa pasta, porque já era pra ter feito isso de manhã, né, mas não deu tempo. Eu tô cortando e balançando para que o tamanho diminua um pouquinho, né, para que quando a gente balança, vai tocando, o próprio cortador já diminui o tamanho. Porque eu vou precisar fazer a sombra com o preto, e aí quando eu for fazer a sombra, eu não posso balançar o cortador para não diminuir. E como eu balancei bem na hora que eu cortei
amarelinho, o amarelinho vai ficar um pouquinho menor e fica legal e facilita o trabalho, ó. Abri, né, mais fininho do que o amarelo. O amarelo eu abri mais grossinho porque eu vou colocar um palito. Para colocar um palito, né, precisa estar mais grossinho. E não tá dando nem pra ver porque a bancada também é escura. Eu vou colocar num discozinho de isopor branquinho pra vocês verem aí, tá vendo? Pretinho. Já vou passar água pra colar. E vou colocar o amarelinho e vocês veem que o pretinho ficou maior, bem pouquinho, tá? Não ficou tão maior não, mas fica visível, tá vendo a sombrinha? E essa é a dicasinha para você cortar, quando você quiser cortar alguma coisa menor do que o cortador, é só ir balançando bem. Tô tirando as rebarbazinhas com a lâmina de estilete, como eu sempre falo. Lâmina de estilete é uma aliada, pessoal. Eu compro bastante. Quando acaba, eu fico num desespero. Porque usei, precisa jogar fora. Não dá pra lavar e reutilizar, não, porque ela vai ficar toda enferrujada, tá? Você pega ela novinha, higieniza, usa. E aí, depois precisa descartar. E como fica bonitinho, tá vendo? Vou cortar o nomezinho também de amarelo. E aí, como o cortador já é pequeno, não dá pra fazer esse processo de balançar pra diminuir o tamanho. Eu vou fazer uma sombrinha de preto também, mas eu corto com a lâmina de estilete, porque o bolo é amarelo, né? E colar o nome amarelo, no amarelo não fica visível, precisa fazer uma sombra com outra cor. Geralmente a gente faz com, né, um tom que também tem a ver com o bolo, e como eu tô seguindo a referência como eu mostrei pra vocês, eu vou colando, tá vendo, na pasta preta. E era Davi, é maravilhoso quando o nome é pequeno assim. Principalmente quando o bolo é pequeno e o nome é pequeno, porque tem nomes compostos que os clientes pedem, que são enormes, e aí fica muito difícil de trabalhar. E eu fiz fazendo a sombrinha, ó, com a lâmina de estilete bem rapidinho. Você corta aleatório mesmo, se você quiser fazer alguma marcaçãozinha. Se quisesse, poderia ser só uma faixinha também. Usa a criatividade que vai dar super certo. E aí, ó, já cortei, já tá prontinho o nome e o número. Como a pasta tem bastante CMC, o número já vai secar bem rápido. Eu coloco bem embaixo do ar-condicionado, que o ar-condicionado faz secar rapidinho também, tá? Vocês lembram o último bolo da marcha que eu postei? Aí esse pink, que eu cobri o bolo pequeno, sempre sobra. E aí pra fazer laranja, eu só usei o mesmo amarelo que sobrou do bolo, com o pink que sobrou do bolo da marcha, né, que eu tinha feito 2 dias antes, e dá o laranja. Mas eu quero um laranja ainda mais forte, eu coloquei um pouquinho mais de corante rosa e um pouquinho mais de corante amarelo, e ficou esse laranja bem forte, tá vendo? Bem bonito. Vou fazer os conezinhos. Eu acho que os cones na inspiração não era laranja, mas os cones geralmente são laranja, né? Então eu quis colocar o laranja porque também ia chamar mais atenção, senão o bolo ia ficar praticamente todo amarelo. Eu sigo a inspiração, eu não replico. E é algum detalhezinho que eu acho, acredito, né, que vai ficar melhor, mais bonito, eu mudo um pouquinho detalhes, coisas pequenas. E aí o cone já tá dizendo, né? Você faz o conezinho, ó, pressiona assim na bancada, que aí ele já fica o formato certinho, é bem tranquilo. Faz todos os conezinhos e depois você vai cortar o quadradozinho, tá, pessoal? Eu vou fazer 3 cones, 2 para colocar em cima do bolo e um para colocar na lateral. Então, eu fiz 2 do mesmo tamanho, menorzinho, e um maiorzinho, tá vendo? Fica bem, é bem tranquilo para fazer. E eu achei que esse primeiro tinha ficado feio, refaz. O bom de você não fazer nada agoniado é dar tempo de refazer, né? Nesse meu caso, não era o meu caso, eu fiz com um pouquinho de pressa, mas aí a cliente queria pegar 12 horas, meio-dia, eu falei para ela que nesse horário eu trabalho e que não dá tempo de terminar, e ela deixou para 4 horas, então eu já não estava fazendo mais tão agoniada, já estava fazendo mais tranquila. Vou fazer os quadradozinhos debaixo do cone, tenta medir para ficar o mesmo tamanho, se for para ficar um cone próximo ao outro, mas é muito tranquilo, ó. Tô usando o próprio conezinho como medida e uma lâminazinha de estilete, pessoal, que faz o corte muito preciso. É muito tranquilo para trabalhar, tá vendo? E aí já tá partezinha. Cola com água para depois não ficar caindo, não ficar descolando, tá bom? Como a pasta já tem bastante CMC, pessoal, só precisa colocar água. Coloca água que cola bem tranquilo. E você vai ajustando, se você não gostar do tamanho, corta mais um pouquinho. Por isso que é importante você medir. Esse não é um vídeo que ficou tão pequenininho, eu quis não acelerar muito para meio que vocês participarem, vocês verem como é todo esse processo. Vou fazer as faixinhas brancas, corto também com a lâmina de estilete, fica um corte bem preciso, tá? Principalmente a parte menorzinha, passo uma aguinha, colo e aí depois abro para fazer a parte que eu vou colar embaixo, que é maior, né? Na verdade, minha intenção era que essa daí desce para baixo também. Aí eu medi e não deu, então cortei novamente. Se vocês ouvirem um barulho de fundo, é que é complicado narrar vídeo.
De manhã eu gosto de madrugada, porque de manhã os cachorros não, né? O cachorro fica perturbando com o gatinho, fica tentando entrar aqui no quarto, bate na porta e é aquela luta. Eu vou abrir, pessoal, para cortar a partezinha de cima. Talvez com um vídeo assim vocês entendam porque os bolos de pasta americana na cidade de vocês é caro, né? Porque realmente dá muito trabalho. Aqui eu vendo mais barato do que bolo de chantilly na cidade de vocês, podem ter certeza. Inclusive, se você quer saber o valor desse bolo, fica até o final que eu falo, tá? É uma forma de vocês assistirem meu vídeo, né? E me ajudar também para esse canal crescer e ajudar essa confeiteira. E ó, a pessoa tá vendo como ficou bonitinho? Esse verde lindo é verde folha da Mix, tá? E aí eu passo um pouquinho de gordura na bancada para não grudar. E com esse cortadorzinho que é baratinho, um kit, você encontra fácil. Shopee, qualquer loja de confeitaria vai ter. Eu vou cortar a folhagem. E aí vou mostrar para vocês novamente como é que a gente pode fazer uma árvore para ficar no topo de última hora, assim, e ela não ficar caindo. A partezinha marrom, marquei com o marcadorzinho de tronco, aí cortei o tronco da árvore. Aí vamos lá, peguei o disco de isopor e cortei desse formatozinho aí, meio oval. Coloquei 2 discos de isopor. Vou fazer uma colinha com a pasta, de preferência que se for preciso, coloque um pouco mais de CMC. Eu saio daí porque eu vou na pia molhar, tá? Molhei, tá vendo? E coloquei os palitos. Eu não tinha certeza se iria dar certo, né? Mas tava com esperança, porque quando é de última hora eu sempre faço isso. E aí precisei cortar uma outra parte, né, do mesmo tamanho, do mesmo formato, com o mesmo isopor. E aí apertei bem, pessoal. Eu não fiz essa colinha muito molinha, não, porque eu precisava que secasse rápido. E aí apertei, tá vendo? Ficou presa no palito bem tranquilo. Passei a mesma colinha, né, em cima para colar a folhagem, né, que são esses círculozinhos que eu cortei. Tá vendo aí? Fui colando. Como a cliente falou que ia pegar de 4 horas e aí eram 2h30, 3 horas por aí, ainda dava tempo de secar, que é aquele mesmo processo, coloco bem de frente o ar-condicionado. Mas esse método aí vai servir para você fazer um dia antes e aí não tem perigo nenhum. Ó, cortei um pedacinho de marrom para cobrir o palito atrás. Tô levantando para vocês verem, mas infelizmente eu levantei mais do que a câmera. Mas é assim mesmo. E aí na parte de trás eu também vou colar a folhagemzinha, né? Porque o bolo é pequenininho, ó. Tá vendo como ficou bonitinha? E aí eu deixei ela já em pezinha mesmo, secando. Na lateral do bolo, vocês viram, né? Que era um bolo de chantilly, então tinha um chantilly marrom. Eu bati um glacê real, a câmera não tava pegando direito, eu sozinha nem vi que não tava bem centralizada. Mas aí vocês dá pra ver, né? Colori com marrom e fui aplicando assim na lateral com a espátulazinha assim, aplicando desse jeito para ficar rústico mesmo, parecendo que é como é que eu posso falar, pessoal? É como se fosse aquela parte das estradazinha, né, que fica. E aí eu coloquei, tá vendo? Já coloquei o conezinho no topo. E fui só passando mesmo a espátula para ficar assim, ó, como se fosse um barro, né? Não é estrada, é como se fosse um barro. Tá vendo como fica legal? Coloquei o outro conezinho na frente, colei o nome, cola só com água, como sempre falo pra vocês. Tá vendo que precisava realmente da sombra preta? E como fica legal, corta a mão livre, corta bem tranquilo. Em cima tinha tipo um montinho de areia, mas eu quis fazer uma estradinha. Passei o mesmo glacê real e deixei, né, o formatozinho da estrada e vou colocar um pouquinho de farinha láctea, tá? Pra ficar mais clarinho e tal. Como tava na inspiração, aquele montinho de areia. E vou com a colherzinha mesmo só aplicando, pessoal, bem tranquilo, tá vendo? Não tem estresse nenhum. Aí eu venho e coloco a farinha láctea. Fui espalhando por todo o caminho a farinha láctea, tá vendo? Com um pincelzinho, eu sempre gosto de utilizar pincéis quando tem farinha láctea nos bolos, quando tem a areinha, né? E você pode usar Nescau, você pode usar biscoito triturado, que for mais fácil para vocês. E pessoal, vou colocar o número 2, ó como ele é bem bonito, tá vendo? Bem grandão, é perfeito para topo de bolo. A árvore ficou linda, pessoal. Eu fiquei apaixonada na árvore. Eu diminui um pouquinho o tronco, que eu achei que estava muito grande. E vejam que coisa linda, ficou bem segura, tá? A mamãe trouxe os tratores em papelaria e eu coloquei. Esse bolo eu vendo para 15 pessoas, vai servir bem mais. E ele custa R$ 200. Eu estou fazendo o ajuste dos valores para 2025.
Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada pelo carinho. Vejam que coisa linda ficou o resultado. Um bolinho pequeno, mas bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.